Oi pessoal, tudo bem? Nossa primeira aula da disciplina de morfologia das espermatófitas, nós vamos trabalhar uma revisão rápida sobre aspectos evolutivos e contextualização do que são as espermatófitas, né, do que é esse grupo de plantas aí. E além dessa aula, vocês já têm disponível no Moodle do curso o cronograma da disciplina também e as instruções gerais de apresentação da disciplina. Bom, nós vamos revisar alguns conceitos que têm a ver com filogenias e com evolução das plantas, mas focados na morfologia das plantas, das embriófitas antes, né, mas das espermatófitas também, que culminaram na conquista definitiva da Terra por esses grupos de planta. Esse fóssil que vocês estão vendo, a gente vai voltar para ele em alguns momentos da aula. Esse fóssil contém algumas estruturas morfológicas que ajudaram as plantas, novidades evolutivas que ajudaram as plantas atuais, né, a conquistar os ambientes terrestres e a dominar praticamente todos os ecossistemas terrestres do planeta. Com exceção das calotas polares, todas as áreas terrestres, né, do nosso planeta são dominadas por uma cobertura vegetal. E essa cobertura vegetal basicamente é composta por plantas dentro do clado do grande grupo das embriófitas, né? A gente vai tratar um pouquinho dessa revisão e chegar depois nas espermatófitas, que é o grupo de plantas que a gente vai trabalhar nessa disciplina. O que é uma embriófita? Então, uma embriófita é uma planta que tem um embrião de duração variável, que é o esporófito jovem. Então, o embrião, se a gente pensar em uma analogia com a nossa própria espécie, o nosso embrião é a mesma coisa, né? O embrião que provém da fecundação, né? De um ovo, né? De um ovócito na nossa espécie, ele nada mais é do que um indivíduo jovem, né? Que ainda vai se desenvolver e produzir muitas células, né? Mas na verdade é muito análogo, é análogo ao que acontece nas plantas, que esse embrião é o esporófito, é uma planta jovem, né? O esporófito maduro de uma embriófita tem estruturas reprodutivas multicelulares, então tem várias células, né, que compõem esse esporófito inteiro. Essas embriófitas têm uma coisa chamada cutícula, que é importantíssimo entender o que é isso. Vocês vão ver com a professora Eliane na morfologia interna o que forma a cutícula. E tem esporos, né, com paredes espessadas e cicatrizes. Essas cicatrizes dos esporos a gente não vai trabalhar muito na disciplina, mas vocês vão aprender depois com a professora Cristiane em botânica das espermatófitas que a cicatriz do grão de pólen é um caráter muito importante para separar os grandes grupos de plantas, né? E essas paredes espessadas do esporo também são importantes em termos evolutivos, é claro. Quem são as embriófitas num cladograma? Vocês já viram em outras disciplinas do curso de vocês um cladograma como esse aqui. Então a ideia de um cladograma é mostrar as relações filogenéticas ou de parentesco, né, entre as espécies, né? Então o que vocês veem aqui é esse clado todo que a gente está vendo aqui é das plantas verdes, ó, ou de todos os organismos fotossintetizantes que a gente tem, com exceção de algumas bactérias também e tal, mas são as plantas nesse clado todo aí. Eu vou só ativar aqui o ponteiro para poder marcar com vocês. Então a gente tem aqui as plantas, né, as plantas verdes, e que corresponde todo esse clado aqui. Aqui na base tem um risquinho que te fala clorofila B. O que é clorofila B? É uma característica que é comum a todas essas plantas aqui. Então todas as plantas verdes têm clorofila B. Tem amido como substância de reserva, vocês vão aprender isso em fisiologia vegetal, que basicamente a fotossíntese é o processo de produção ali de substância de reserva para a planta, né? Estrutura flagelar estrelada, transferência genética, que daí não vem ao caso para a nossa disciplina, mas a ideia é que essas características aqui são comuns a todas as plantas verdes, né? Vocês veem aqui as algas, as clorófitas, que vocês já trabalharam em outras disciplinas também. E entre aspas aqui, ó, um grupo chamado de algas verdes. A gente já vai falar por que tem essas aspas aqui, ó, no algas verdes. É bem importante que vocês entendam isso, tá? Bom, e aqui, esse triângulozinho aqui representa as embriófitas, que são todas as plantas terrestres. É chamado de planta terrestre no senso comum, mas tem alguns organismos aí fotossintetizantes que são terrestres também, simbiontes, mas que não são embriófitas, então não é o melhor termo é embriófita. Êmbrio quer dizer
embrião, né? Vem da palavra embrião e fito quer dizer planta. Então, embriófitas são literalmente as plantas que têm embrião, conforme eu falei para vocês aqui no slide anterior, né? Que a gente falou do embrião. Bom, vejam que aqui também tem características marcadas, ó, que é o esporófito multicelular. Então, o esporófito, a planta, tem várias células, diferente de algumas algas lá. Tem embrião. Embrião é uma estrutura fundamental, uma novidade evolutiva importantíssima em plantas. Gametângia, esporângia e cutícula, que são estruturas que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina aí, nisso também. Pessoal, o nome dessas características aqui, ó, que definem um grupo monofilético, vocês já viram isso em algumas disciplinas, mas a gente vai reforçar aqui. O que é um grupo monofilético, né? É um grupo de organismos que tem um ancestral comum. Por exemplo, todas as embriófitas têm um ancestral comum, que está em algum lugar aqui, ó. Ele não aparece aqui porque é um grupo que já não existe mais, é um grupo fóssil, né? Mas se a gente conhecesse o ancestral direto de todas as embriófitas, a gente não sabe quem é, tá? A gente tem algumas ideias, mas não sabe exatamente quem é, nunca vai saber porque vocês sabem que poucos indivíduos fossilizam realmente, né? Então a gente tem um registro fóssil muito fragmentado, né? Ainda mais de planta. Então em algum lugar tem mais uma coisinha aqui que é o ancestral comum de todas as embriófitas aqui, o que faz com que elas sejam um grupo monofilético. Por que as algas verdes estão aqui entre aspas, né? Antigamente se classificava todos esses grupos aqui como algas verdes, só que algas verdes não é um grupo natural, ou seja, não tem um ancestral comum. Por isso que está entre aspas aqui. Por que não tem um ancestral comum? Porque esse grupo inteiro aqui, o ancestral dele está aqui, certo? Que nem eu falei antes ali, está em algum lugar aqui, ó. Só que esse ancestral aqui, ele não é ancestral só das algas verdes, né? Que termina aqui, ó. Que são esses grupos aqui que estão entre essas duas linhas aqui. Esse ancestral ele é comum também às embriófitas, né? Ele é comum a todas as plantas verdes, então por isso que tem essas aspas aqui. É muito importante, vocês vão aprender isso em muito mais detalhe com o professor Eduardo na disciplina de evolução, mas é muito importante que vocês já relembrem agora o que é um grupo monofilético, que é um grupo natural, e isso aqui que seria um grupo parafilético, né, que não é um grupo natural. Os grupos naturais, como as plantas verdes e as embriófitas, eles têm características morfológicas, e às vezes não só morfológicas, também características como uma sequência de DNA específica e tal, que são novidades evolutivas daquele grupo lá. Essas novidades evolutivas, compartilhadas por todos os indivíduos do grupo, são chamadas de sinapomorfias. Então, o embrião, que está aqui, é uma sinapomorfia muito importante das embriófitas, que dá inclusive o nome a esse grupo, né? O que é uma sinapomorfia? O conceito de sinapomorfia pode ser bem complexo, mas eu vou trabalhar com vocês um conceito simplificado que é composto por 4 palavras. Sinapomorfias são caracteres, ou seja, características quaisquer de um indivíduo, de uma espécie, que são homólogos. O que é homólogo? O contrário de homólogo é análogo. Vocês vão trabalhar a homologia com o professor Eduardo também em evolução, mas aqui cabe a gente citar o exemplo clássico de homologia, que é a questão da asa. Vocês devem conhecer, pensando rápido agora, vários organismos que têm asa, né? Vocês têm, por exemplo, a asa em morcegos, né? E vocês têm a asa numa libélula. E vocês têm asa num beija-flor, né? E vocês tinham asas nos grandes sauros, aqueles répteis voadores também, que vocês viram já com o Marco, isso, né? O famoso pterodáctilo lá e tal. E vocês também têm asa numa mosca. E vocês têm vários organismos ao longo da filogenia da vida na Terra que têm asas, né? E que conseguem voar com essas asas. Só que vocês deve ser automático para vocês pensar sobre a ancestralidade dessa asa. De onde que esses animais herdaram essas asas? Será que uma libélula, uma mosca, uma ave e um morcego herdaram o caráter asa, presença de asa, de um ancestral comum? É altamente improvável, né? Porque eles estão muito longe na filogenia um do outro, né? É muito pouco provável que uma libélula e um morcego tenham tido um ancestral comum do qual eles herdaram asa. Então não são características homólogas, né? Não são homólogas. Já no caso das embriófitas, eu tenho o embrião como uma novidade evolutiva que só elas possuem.
né? Então, provavelmente um ancestral comum de todas elas tinha embrião ou sofreu mutações que fizeram com que ele produzisse o embrião que a gente conhece hoje. E todo mundo que veio depois dele herdou esse embrião desse ancestral comum. Isso é homologia. Agora, se eu tivesse embrião aqui, só em Caralis, e tivesse embrião, vamos ver aqui, em Clorofice, eu não ia assumir que o embrião foi herdado de um ancestral só por esses dois grupos aqui, em toda essa filogenia, né? Daí isso aqui não seria homologia, não seriam caracteres homólogos, tá? Vocês vão aprender depois lá com o Duda, com o professor Eduardo, como é que isso funciona em termos de nomenclatura evolutiva, que eu não vou tratar com vocês aqui. Então, caracteres, que é característica, homólogo, que vem de um ancestral comum, apomórfico. O que é uma coisa apomórfica? Apomórfico é sinônimo de derivado, tá? São características derivadas ou novidades evolutivas da filogenia, são coisas novas. Por exemplo, embrião não existia antes na filogenia, é uma apomorfia, é algo novo. Crescimento filamentoso já existe, desde desse ancestral aqui, de todo esse grupo que envolve algumas algas aqui também. Então, se eu vou avaliar as plantas embriófitas e elas têm crescimento filamentoso, elas têm um caráter que não é apomórfico, não é derivado, ele é plesiomórfico, ele é um caráter que está em estado basal na filogenia. Tudo isso vocês vão ver em evolução, pessoal, não se estressem em procurar esses termos agora, mas é importante que vocês entendam que para caracterizar uma sinapomorfia, eu tenho que revisar isso aqui com vocês, ou apresentar para alguns que não viram ainda. E compartilhados, né? Então, as sinapomorfias são características que têm um ancestral comum ou que vêm de um ancestral comum, que são derivadas, né? Que são novidades evolutivas e são compartilhadas por todos os indivíduos ou todas as espécies, na verdade, que tem dentro desse grande grupo aqui das embriófitas. Então, todo mundo que está aqui dentro das embriófitas tem embrião. Todos têm embrião, né? E quem vem antes delas na filogenia, ninguém tem embrião, certo? Então a ausência de embrião é um caráter plesiomórfico, que é o contrário de apomórfico, e a presença de embrião aqui é um caráter apomórfico, certo? Bom, daí a gente vai entrar no que são as embriófitas. A gente pegou o que? A gente pegou esse triângulozinho aqui, ó, e a gente vai expandir ele no próximo slide. Está aqui ele expandido. As embriófitas são compostas pelos briófitas, que está entre aspas, aqui vejam de novo, né? E todas as poliesporangiófitas que incluem as traqueófitas, que vocês já ouviram falar disso, né? Provavelmente com a professora Nelsa, ou alguns que estão fazendo esse semestre, talvez a disciplina dela, vão ouvir falar com ela também isso aí. Por que briófita está entre aspas? Porque briófitas não são um grupo natural, não formam um grupo natural. Eu tenho 3 grupos naturais em briófitas, as hepáticas, os musgos e os antóceros, né? E depois eu tenho todo o grupo formado pelas traqueófitas. Vejam que isso aqui é uma outra proposta da filogenia de briófitas, tá, pessoal? Isso aqui não está muito bem resolvido na ciência ainda. A gente não sabe quem surgiu primeiro, se musgo ou antócero, tá? Mas de qualquer forma, vocês veem que aqui, ó, eu tenho um tracinho desses, que está marcado com o círculo, que tem um tecido vascular, xilema com traqueídes. Isso são sinapomorfias das traqueófitas, que são todas as plantas vasculares, certo? Aí vamos ampliar aqui esse triângulo também para ver quem são as plantas vasculares que a gente vai trabalhar. Bom, plantas vasculares, está aqui o nome delas, o clado, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo são as traqueófitas. Vocês já estudaram até aqui, ó, até esse ponto aqui do cladograma, vocês já estudaram ou vão estudar com a Nelsa nesse semestre, esses grupos aqui todos, que são as traqueófitas mais basais, né? E vocês vão estudar com ela também todos esses grupos aqui das embriófitas basais, que são as briófitas, né? E a gente vai estudar aqui o grupo das espermatófitas. Vejam que lá no fim da filogenia, na ponta da filogenia das traqueófitas, estão as espermatófitas, né? Qual é a sinapomorfia das traqueófitas? As duas principais, tecido vascular, tecido que conduz, né, os produtos da fotossíntese, também a água, e um xilema com traqueídes. São as duas sinapomorfias, vocês vão ver, ou já viram com a Eliane, o que são traqueídes, né? As espermatófitas têm uma sinapomorfia que dá o nome para elas. Esperma, em latim, quer dizer semente. E fitos, no fim, quer dizer planta, né? Em grego, desculpem.
Espermatófitas são as plantas com sementes, literalmente quer dizer isso. Então está aqui a sinapomorfia principal das espermatófitas, que é a semente. Sendo uma sinapomorfia, nesse cladograma aqui, automaticamente eu posso afirmar que, por exemplo, isoetes, vocês vão estudar isoetes com a professora Nelson. Vocês vão estudar as equisetófitas, equisetum e tal, essas plantas aí. Essas plantas aqui não têm sementes. Então, olha só que interessante, né? Isso é uma sinapomorfia. Todo mundo que vem depois do ancestral comum, que está em algum lugar aqui na base das espermatófitas, tem sementes. E eu posso afirmar com alto grau de certeza que todo mundo que está aqui dentro desse grupo aqui vai ter semente, todo mundo que está antes disso na filogenia, ou para trás disso em termos evolutivos, né, não tem semente, porque é uma novidade evolutiva. Só para concluir essa coisa de apomórfico e plesiomórfico, o estado apomórfico de todas essas plantas que vocês estão vendo aqui é ter raiz. A gente vai ver em outro momento, quando a gente tiver nossa aula de raiz, que a raiz surgiu bem cedo na filogenia. As plantas têm raiz há muito tempo, né? Só que vejam que legal esse grupo de plantas aqui, ó, que tem um ponto indicando perda de raiz. Estão vendo? Então essas plantas não têm raiz. Que loucura! A ausência de raiz é um estado plesiomórfico. É um estado ancestral, muito antigo. E o estado apomórfico, que todas as outras têm aqui, é a presença de raiz. Semente, a presença de semente, ter semente, é a apomorfia extrema na filogenia das plantas. Bem poucas plantas têm sementes, em termos filogenéticos, né, de história evolutiva do grupo inteiro. As que têm são as espermatófitas. E é o grupo que a gente vai estudar. Bom, desses grupos todos, pessoal, das embriófitas basais, lá desde as briófitas até as espermatófitas, em diferentes graus de complexidade e resposta, elas quando migraram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, pensem numa alga no ambiente aquático, né, numa alga filamentosa, grande e tal. Para o ambiente terrestre, tem duas grandes limitações, ou diferenças, melhor dizendo, que essas plantas tiveram que lidar. Quais são essas limitações? Uma é energia e a outra é gás carbônico. Né? Gás carbônico. Porque é a base, né, da vida na Terra, são esses dois aspectos aqui. A energia solar, basicamente, né, e o gás carbônico que as plantas usam para produzir amido, né, com a fotossíntese. No ambiente aquático, a luminosidade é super limitada pela turbidez da água. Quem já fez oceano e límeno com a Laura, estudou aquelas zonas que tem na lâmina d'água, né, numa coluna de água. A luz é altamente disponível dentro da água, só naquela lâmina bem superior, que se eu não me engano é a zona eufótica que chama. As zonas disfóticas e afóticas para baixo da lâmina da água são zonas onde a luminosidade, a energia luminosa se perde por difração, e as plantas que ficam mais abaixo da lâmina da água têm muito pouco acesso à energia, muito difícil para elas obter energia. Tem uma limitação grande pela turbidez da água. No ambiente terrestre, a energia é basicamente ilimitada, se a gente for ver. Claro que ela vai variar com a latitude, tem muito mais energia nos trópicos, né, do que nas zonas temperadas, e também pelo ciclo diário, né, então eu tenho 24 horas do dia divididas em um período que tem luz e um que não tem, também dependendo da latitude, mas onde tem luz, a luz é ilimitada, né, ela passa pela nossa atmosfera, é filtrada ali, mas o que chega para uma planta terrestre é um recurso muito, muito abundante de energia. Gás carbônico. O gás carbônico ele é limitado para as plantas no ambiente aquático pela solubilidade do gás carbônico na água e pela dificuldade das plantas de absorver esse gás carbônico de forma utilizável para elas. Né? Acima do solo, ou desculpem, fora da água do ambiente terrestre, o gás carbônico é extremamente abundante. Extremamente abundante. E ele é muito variável com o tempo geológico. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vocês já viram, talvez com o Marco, isso eu vou reforçar. Mas, de qualquer forma, o gás carbônico é também, em termos de recurso, né, é praticamente ilimitado, né, do que a gente tem na nossa atmosfera mais próxima do solo, que é o que as plantas utilizam. Então, isso é ótimo, né, para a planta, né? Só que as plantas tiveram também problemas quando elas foram para o ambiente terrestre. Que problemas são esses? A planta tem menos água disponível, né? Quando a planta está na água,
Bom, o meio em volta dela, a matriz é água, né? É fácil de ter um corpo ou tecidos, né, muito permeáveis e fininhos, assim, pouco espessos, que absorvam a água do meio de forma rápida, né? Limitação de troca gasosa. Bom, as plantas têm uma certa limitação de troca gasosa também no ambiente terrestre. Por quê? Porque é fácil de absorver gás carbônico, de trocar oxigênio também com o ambiente terrestre, mais fácil do que com o ambiente aquático, só que tem o problema da perda, né? A planta, assim como ela consegue absorver rapidamente gás carbônico, ela perde de forma muito rápida também para o meio, se ela não tiver maneiras de se vedar, digamos assim, a essa perda. Sustentação. Uma planta aquática, quem tem aquário, fácil de ver isso. Uma planta de aquário, quando está dentro do aquário, ela está ereta, né? Ela está com aquele jeitinho dela de planta de aquário, bonitinha e tal, uma árvorezinha. Uh, e ela está daquele jeito porque a água, né, por ação e reação, né, faz uma força igual à força que o sólido faz nela. Isso é empuxo, né? Então as plantas são mantidas pelo empuxo dentro da água. E no ambiente terrestre, a planta tem que se sustentar por outras formas, né? E isso é um problema que as plantas tiveram que resolver. Fluxo de nutrientes. Uma planta que, um organismo fotossintetizante, né, que vive na água, ele basicamente tem fluxo de nutrientes por difusão passiva, ativa, etc., osmose, porque são organismos pequenos, né? Agora imaginem uma árvore, uma araucária, uma sequoia, como é que ela leva nutrientes que ela absorve lá da raiz até a ponta do último galho dela, que vai ter uma distância às vezes de 100 metros, né? Então não é uma coisa tão trivial assim da gente resolver ou da planta resolver com o transporte de substâncias simples. Então tem soluções que as plantas encontraram para isso. A solução para a disponibilidade de água é a impermeabilização, que é a cutícula que a gente falou ali. A solução para a limitação da troca gasosa são os estômatos. Várias plantas resolvem esse problema com estômatos, né? A questão de sustentação, que as plantas têm que sustentar no ambiente terrestre, é resolvida com a presença de fibras e de lignina. E a questão de fluxo de nutrientes é resolvida com tecidos de condução, que as plantas terrestres possuem, e as espermatófitas, obviamente, também. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas soluções, entre aspas, tá? Entre aspas, porque para vocês não imaginarem que isso é uma coisa deliberada, né? Para não cair naquele erro que muitas vezes o leigo, o não biólogo, né? O não cientista cai, de pensar em evolução, processo evolutivo, como algo linear que tem um propósito, né? Então as plantas não desenvolveram estômato porque elas precisavam de estômato, não é bem assim que funciona a coisa, né? Evolução, vocês vão ver com o Duda, tem muito a ver com acaso e com pressões ambientais e com mutação ao acaso que de vez em quando uma coisa ou outra se aproveita, né? Então, cuidado com isso, tá? Mas a gente vai desenvolver ao longo da disciplina um detalhamento sobre essas soluções aqui, em termos evolutivos e morfológicos. Tudo isso que vocês estão vendo como soluções aqui, essa plantinha fóssil aqui, que agora vocês viram o nome, que é Cooksonia, tem. Cooksonia é uma homenagem ao Cook, que é o cara que observou pela primeira vez células vegetais. Você já deve ter ouvido falar disso. Bom, as plantas quando migraram ou se estabeleceram no ambiente terrestre, elas começaram a passar por uma questão, uma pressão evolutiva de ambiguidade. Ou melhor, por pressões evolutivas ambíguas, né? A planta basicamente se dividiu em duas porções. A planta é quase um organismo bipolar, assim, com dupla personalidade. Ela tem uma parte aérea, acima do solo, que é onde tem a abundância de energia luminosa e onde tem vários gases. Só que acima do solo, o ambiente é muito mais instável, né? Por quê? Imaginem que acima do solo, quando tem um temporal, uma queimada, um vendaval, ou uma pessoa querendo cortar uma árvore, né? A parte aérea está muito mais vulnerável do que a parte abaixo do solo, né? Por que a parte abaixo do solo está menos vulnerável, está mais estável, né? Porque abaixo do solo tem um controle de temperatura muito maior, tem uma dificuldade de acesso para patógenos, né? Tem uma dificuldade muito maior de uma intempérie como uma queimada ou um vendaval, enfim, um raio atingir a parte inferior ou abaixo do solo de uma planta. E é nessa parte que a planta capta água e nutrientes.
Essas pressões evolutivas diferentes, ou seja, mais estabilidade em cima e mais instabilidade abaixo do solo, acima, desculpem, e mais estabilidade abaixo do solo, geram uma diversidade morfológica diferente de órgãos, né? Eu tenho uma diversidade morfológica brutal em folhas, isso aqui tudo são folhas, né, diferentes. Sendo que a raiz de uma planta, a raiz é bem pouco variável. Tanto que a gente vai ter poucas aulas para raiz, e várias aulas para folha e várias aulas para flor. Os órgãos aéreos são muito mais variáveis devido às pressões evolutivas muito mais variáveis também. Isso aqui é um esquema da Cooksonia, mostrando para vocês quais estruturas estavam presentes na Cooksonia. Então aqui eu tenho um traqueide, vocês vão ver com a Eliane o que é um traqueide em breve, mas aqui já tem traqueídes. Vejam que legal essa microscopia de varredura de um traqueide de um fóssil de milhões de anos aí, né? Isso aqui é um esporângio, é onde a planta produzia esporos, né? Aqui um estômato de uma Cooksonia bem preservado. Aqui a Cooksonia com a ramificação, né, com o crescimento ramificado, que é bem importante também. Aqui um esporângio com caule. Aqui um esporo, vejam o esporo fossilizado, que coisa fantástica. Com aqui as cicatrizes, ó, dá para ver que tem 3 cicatrizes aqui o esporo. Aqui o esporângio em mais detalhe. Vejam que coisa legal, que essa planta tem todas as estruturas aí, além de cutícula também, né, que não está aqui. Então é um fóssil super importante que nos ajudou a entender como que as plantas conseguiram conquistar o ambiente terrestre realmente. Tem uma teoria que propõe formação de folhas, que é a teoria dos telomas. É uma teoria bem antiga, que já foi questionada várias vezes e tal, mas é interessante falar para vocês de onde vieram as folhas verdadeiras, que é bem importante. As plantas, até determinado tempo evolutivo, aquelas que dominavam os ecossistemas mais aquáticos, né, elas cresciam de forma desordenada, ou sem um crescimento como esse aqui que a gente falou, axial, que a gente já vai ver esse nome aqui, que é esse eixo aqui, raiz, parte aérea. Todas as plantas atuais, ou melhor, todas as espermatófitas, crescem segundo esse eixo, raiz, parte aérea. As plantas tinham um crescimento desordenado, na direção que tinha luz, né? Quando eu estou me referindo às plantas que dominavam os sistemas aquáticos, né? A teoria dos telomas fala que os telomas, ou as partes terminais, telos quer dizer longe em grego, né? Então teloma e homos aqui quer dizer porção, né? Então os telomas são as partes terminais dessas ramificações. Tem uma ideia que essas partes terminais formaram, a partir de um processo evolutivo longo, ecológico também, estruturas que se transformaram nas folhas verdadeiras das plantas. Então, dentro dessa teoria, eu tenho esse fóssil também, é bem importante, que é o Psilophyton, que é onde eu tenho algumas estruturas pela primeira vez também, como os traqueídeos, como a estrutura de mesofilo, a estrutura de caule também, que vocês vão ver com a Eliane, os eustelo e tal. Vocês vão ver que esse fóssil aqui é importantíssimo, porque ele já tem essa estrutura bem parecida com uma planta que a gente conhece hoje, com esse eixo aqui definido de crescimento aqui. Então isso é bem importante, e com essas terminações aqui, que a gente chamaria hoje naturalmente de folhas, né? Esse crescimento axial, então, que surgiu nesses grupos aí, é um crescimento ao longo de um eixo básico, indeterminado. Uma planta, isso aqui é a gema apical, né, que tem meristema, que vocês vão ver também com a Eliane e isso, e vou estar também depois em fisiologia com o Leandro. É um sistema celular, né, esse meristema, com células indiferenciadas que podem produzir qualquer tipo de célula da planta. É como se fossem células tronco que a gente fala, né? Em pesquisa celular. Bom, essas células elas fazem com que essa planta possa crescer literalmente para sempre. Como assim para sempre? Né, a planta é imortal. Pessoal, teoricamente uma planta é um organismo imortal, né? Para os nossos padrões, né? Para o padrão humano. Os organismos mais velhos que a gente conhece na Terra, as plantas mais velhas são plantas que ocorrem nos Estados Unidos e algumas também na China. As dos Estados Unidos são mais bem estudadas, nos parques nacionais lá. São plantas que têm do gênero Pinus, inclusive, daquela planta invasora daqui, isso aqui é um Pinus daquela região lá. Tem uma planta que é Pinus longeva, o epíteto dela, porque ela tem, os indivíduos datados mais antigos têm mais de 4.000 anos. Então é uma coisa maluca, a planta está viva lá, uma árvore viva há 4.000 anos, né? E contando.
Então, o que termina com a vida de uma planta são outras variáveis, que não é envelhecimento como no nosso caso, né? E esse eixo único, a planta vai sempre crescer ao longo desse eixo único planejado aqui, dividido nas partes subterrâneas e partes aéreas. A gente vai detalhar essas coisas de nó, entrenó, gema, etc., pecíolo em breve. A teoria dos telomas postula que foram 3 passos evolutivos que levaram ao surgimento da folha verdadeira, que é o sobreaquecimento. Isso aqui é uma tradução livre minha, tá, pessoal? Porque não tem em português isso aqui. É o sobreaquecimento, que é quando a planta começou a crescer não de forma ramificada para qualquer lugar onde tivesse luz, mas sim ao longo de um eixo primário que se dividia em eixos secundários, né? De forma que tem como predizer isso, né? Isso é o sobrecrescimento ou overtopping, né? Que é a dominância apical. Eu vou ter uma gema apical que vai definir para onde a planta vai crescer, formando aquele eixo que eu falei para vocês ali. Depois eu tenho uma coisa chamada planificação, que é quando esses eixos secundários e também os terminais se tornariam mais planos, os telomas se tornariam mais planos para maximizar a captação de luz. Depois eu tenho a coalescimento, coalescência, ou webbing, né, que é mais fácil de entender em inglês, que o web quer dizer teia. É a ideia de que se formaria uma teia de tecido coalescendo esses telomas, né, com um tecido único. Esse tecido único que teria coalescido esses telomas aqui ao longo do tempo evolutivo, e aqui eu tenho fósseis, né, que descreveriam cada uma dessas etapas, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Essa expansão toda de tecido que teria ocorrido no processo de coalescência, naquele passo evolutivo ali, culmina na formação do megáfilo, que é a folha verdadeira das plantas, que é essa folha aqui. Então essa folha verdadeira que tem todas as espermatófitas têm hoje, elas vieram de algum ancestral, né? Isso é uma coisa doida da gente pensar. Você tem que imaginar que em algum momento da história do planeta que vocês vivem, não existia folha. Já existia fotossíntese, isso é interessante da gente pensar, já existia todos os processos, mas não tinha um órgão especializado como a folha. Vocês vão ver com a Eliane isso aqui, na parte da morfologia interna do mesofilo, né, dessa camada interna dessas folhas aqui, o quão bem organizado e otimizado esse negócio é para captar energia, captar gases e transformar isso, né? Basicamente toda a biomassa que tem na Terra, né? Que sem ela os animais também não existiriam, né? Uma coisa super importante. Então, os ramos originais ali daqueles telomas seriam as nervuras, né, originalmente das folhas, e as expansões de tecido seriam o limbo foliar que a gente tem hoje, que é o tecido todo que forma o mesofilo. Pessoal, o surgimento da folha assim, tem como dá para discutir isso, né? Isso é um juízo de valor, mas vários autores consideram que é o grande passo evolutivo que possibilitou a vida na Terra como ela é hoje. Já vou explicar por quê. Isso tudo que vocês viram que eu falei agora, da teoria dos telomas, está resumida nessas 4 figurinhas aqui, ocorreu aqui no Devoniano, tá? Nesse período Devoniano. Vejam que no Devoniano, o que aconteceu depois do surgimento do mesofilo, né? As plantas, elas se diversificaram. Olhem como é que era a vida na Terra. A largura dessas figurinhas mostra a diversidade do grupo, tá? E aqui são os períodos, né? Vejam que não existiam plantas, né? Não existiam plantas aqui, né? O que eu tinha era alga, desde o que a gente conhece, o registro fóssil tem alga, e eu tenho protozoa, né, surgido no final no Cambriano, né? Vejam que não existiam plantas, olha que coisa doida, pensem num planeta sem plantas, né? É uma coisa maluca. Só que depois do Devoniano, as plantas surgiram em massa. Vejam a quantidade de grupos que se diversificaram de plantas aqui e seguem até hoje, vários grupos que existem até hoje. Alguns foram completamente extintos, como estão aqui, né, e tal. Várias gimnospermas, a maioria das gimnospermas, na verdade, já foi extinta, mas várias continuam até hoje também. Então, tudo que a gente tem de vida na Terra em termos vegetais hoje surgiu a partir de uma diversificação brutal que ocorreu com o surgimento da folha lá no Devoniano. Tá? No Devoniano, a paisagem da Terra era uma coisa parecida com isso aqui. Eu tinha vida apenas nos charcos, assim, áreas mais alagadas, onde eu tinha essas plantas que cresciam com dependência de áreas alagadas, né, de água. Vejam o que aconteceu no Carbonífero, que é o período que vem depois. Eu tenho as grandes florestas do Carbonífero, eu tenho
literalmente árvores, né, que a gente chamaria de árvore hoje, só que são de outros grupos taxonômicos, né, que não as espermatófitas, mas eu tenho grande acúmulo de biomassa e uma diversificação brutal das plantas e um crescimento de plantas enormes que não são mais dependentes da água, né, para o seu crescimento. Basicamente pelo surgimento da folha. Então, olhem quando o período que isso aqui ocorreu, em termos de milhões de anos, é muito, muito curto. A paisagem do planeta foi completamente modificada, né, em um período curtíssimo de tempo geológico, basicamente porque surgiu uma estrutura que é a folha, que possibilitou isso. Como é que aconteceu esse negócio da folha mudar completamente a Terra? Uma explicação possível, tem várias, tá? Eu vou abordar só uma que eu acho interessante para vocês aqui. É uma pressão evolutiva que é o teor médio de gás carbônico. Por que é importante uma folha? Vocês vão ver com a Eliane, ao longo da disciplina agora, que o mesofilo é altamente especializado nas plantas de hoje, né, a fazer fotossíntese, a captar o gás carbônico de forma super otimizada e transformar ele com a energia solar, né, através do uso da energia solar, da transformação de energia luminosa em energia química, produzir com esse carboninho aqui do gás carbônico, produzir carbono orgânico, né, e armazenar esse carbono orgânico. Bom, as plantas nem sempre foram tão boas nisso, né? Imaginem plantas que tinham folhas não tão bem adaptadas, entre aspas, digamos assim, folhas mais plesiomórficas ao longo do tempo evolutivo. Quem que ganhava na competição, digamos, por gases, né? Ganhava, se reproduzia mais, produzia mais descendentes, uma folha, plantas que tinham uma folha melhor, né? Digamos assim, mais otimizada. O que se fala o que se fala não, desculpem, isso aqui é um dado, né? O dado científico é que o gás carbônico lá no Devoniano, quando a gente viu aquela paisagem que eu mostrei para vocês aqui, né, que eram os charcos e tal, sem grandes florestas, eu tinha 2.200 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. Como é que eu sei isso? Tem trabalhos basicamente com perfis de geleiras, né, que mostram esses dados aqui. No Carbonífero, onde eu tinha aquelas florestas ali, caiu para 800 partes por milhão, então é menos de metade. Né? Na verdade, é perto de um terço. Né? Então teve uma redução brutal do gás carbônico da atmosfera, basicamente porque as plantas começaram, e também, claro, tem que considerar também o plâncton, tá, pessoal? É bem importante isso, mas as plantas, em grande parte, capturaram esse gás carbônico da atmosfera e guardaram ele aonde? Guardaram ele em tecidos, né? Então essas plantas aqui que cobrem a Terra hoje, imaginem quanto de carbono tem armazenado na floresta amazônica, por exemplo. Né? É uma quantidade brutal de carbono. Imaginem que a Terra não tinha nenhuma floresta. E da noite para o dia, em termos evolutivos, é claro, a Terra passou a ser coberta de verde, né? E o carbono atmosférico foi todo, ou em grande parte dele, fixado nas plantas. Né? A gente chegou até 140 partes por milhão de gás carbônico na era pré-industrial. Então vejam, a gente diminuiu várias ordens de grandeza de carbono na Terra. Né? E daí um dado que não tem a ver com essa disciplina, para vocês pensarem, o gás carbônico atmosférico bateu um recorde numa matéria que eu não lembro nem de que ano que é isso aqui, mas 2015, vejam que é bem antiga já a matéria. O gás carbônico ultrapassou 400 partes por milhão. Então, ao longo de algumas eras geológicas, né, aparentemente as plantas e outros organismos da Terra reduziram para 140 partes por milhão de 2.200, né? O carbono atmosférico. Nós conseguimos, como uma espécie que libera carbono na atmosfera, aumentar quase 4 vezes isso aqui, em algumas poucas centenas de anos. Né? Então é sim preocupante, não apenas para a questão de sobrevivência nossa como espécie, né? Aquecimento global, mudança climática, efeito estufa, etc. Mas sim pelo que a gente pode estar fazendo com processos evolutivos. Vejam, se a concentração de carbono atmosférico foi um dos grandes drivers assim, de diversificação foliar, de competição entre plantas e de diversificação de clados, né, de plantas no planeta ao longo do tempo evolutivo, a gente quadruplicar essa concentração em poucos anos tem efeitos daqui a alguns milênios que a gente não tem nem ideia como prever. Né? Então isso é algo interessante de se pensar também. Bom, o resultado da presença de folha e dessa competição que ocorreu ao longo do tempo, né, por recursos e da corrida armamentista, digamos assim, para ter uma folha cada vez mais otimizada, produziu uma diversidade biológica brutal em termos de morfologia de folhas. Né?
e de formas de crescimento, e de órgãos de reserva que a gente vai ver, e de partes aéreas diferentes e tal. E também isso, é claro, né, é refletido numa diversidade brutal de flores, né, e de frutos, de vários órgãos da flor, de inflorescências, enfim. Tudo isso produto final de uma novidade evolutiva que ocorreu lá no Devoniano, que seria o surgimento da folha, que possibilitou toda essa diversidade aí. E daí aqui eu quero que vocês pensem, puxando um pouquinho para o meu lado do meu assado, né, que é o que eu trabalho, em interações biológicas, que toda a diversidade que a gente tem de animais na Terra, ela é basicamente decorrente da diversidade de plantas que a gente tem. Então não faz sentido estudar planta sem pensar em bicho. Realmente não faz sentido. É importante que vocês pensem nisso também. Dentro do produto final evolutivo que a gente tem hoje, que a gente vive numa era X da Terra e a gente consegue estudar o que está vivo, né? A gente vai estudar então as espermatófitas que estão aqui no final, que são as gimnospermas e angiospermas. Vocês vão estudar outros desses grupos aqui com a professora Nelsa, né? Tudo que vem antes aqui. Dentro de espermatófitas, a gente vai estudar gímenos e angiospermas, e esses dois grupos aqui têm uma diferença bem grande morfológica também, porque eu tenho, em termos de gimnospermas, bem poucas espécies, poucos táxons, em comparação com todas as angiospermas, que são um grupo muito, muito maior que as gimnospermas. E isso aqui é só uma justificativa para vocês que por isso, e também porque a gente tem na nossa flora do Brasil, né, da América do Sul, uma composição muito maior de angiospermas em comparação com gimnospermas, o foco da disciplina vai ser a morfologia de angiospermas. A gente vai falar de gimnospermas também, mas vai ser de uma forma um pouquinho mais superficial em comparação com, por exemplo, se fizessem esse curso no hemisfério norte, que tem florestas enormes de gimnospermas, que não é o nosso caso aqui. Essa diferença morfológica toda é o que a gente vai tratar na disciplina e tentando sempre tratar sobre três aspectos, tá, pessoal? Que é essa ideia toda que está resumida nesses cladogramas aqui, que são as relações filogenéticas entre os grupos, né? A história evolutiva das plantas na Terra, sob o ponto de vista da morfologia externa das espermatófitas e da morfologia interna de forma integrada, né? Morfologia interna, externa e processos evolutivos relacionados, certo? Então, até a próxima aula. Um abraço para todos e para todas e espero que nós tenhamos um ótimo semestre.